bem-vindos mais uma vez em mais uma aula, essa aula número 12, nosso de cálculo 3. Então nós vamos hoje aqui resolver dois exemplos referentes às últimas aulas, tá? Então hoje nós vamos fazer um exemplo aqui utilizando coordenadas polares e também coordenadas cilíndricas com algumas aplicações, tá certo? Então o primeiro exemplo aqui que nós vamos ver é esse daqui. Calcula a massa de uma lâmina que tem a forma da curva. E olha que curva esquisita aqui, né? X quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 que multiplica a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, e tudo isso aqui menos x ainda. E a densidade do material é ρ igual a 1 dividido por raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, né? Então a gente tem aqui uma região, uma curva aqui, um tanto esquisita, né? Bem, na verdade, complicada aqui de resolver isso daqui, tá? Nós teríamos que, para encontrar aqui os limites de integração em x ou em y, né? Vamos considerar aqui, começar a resolver em y, teríamos que isolar isso daqui. Obviamente não é uma tarefa fácil isolar isso daqui, né? Isolar o y ou o x nessa equação aqui. Então é um negócio bem complicado de fazer. Mas vamos dar uma olhada como que vai ficar o gráfico dessa região aqui. Dê uma olhada aí. Então tá aqui, ó. Esse é o gráfico da nossa região. Essa curva aqui, ó. Então esse daqui é o ciclo trigonométrico, tá? Então 0 π sobre 2, π, 3 π sobre 2, né? Então um ciclo aqui de ciclo trigonométrico. E esse aqui é a nossa curva. Então aquela curva lá forma essa região aqui, né? Tá vendo que não é uma circunferência, tá? Ela é até circular aqui, mas aqui ela tem essa não é bem, é mais reto aqui, entendeu? Então ela não é uma circunferência, tá? Mas olha só, isso daqui é uma região circular, certo? Se é uma região circular, vamos tentar escrever isso daqui em coordenadas polares. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se essa equação aqui fica mais fácil de entender ela em coordenadas polares, tá certo? Depois que a gente analisar isso daqui, a gente vem para densidade para ver o que pode fazer. Vamos dar uma olhada então como que fica isso daqui em coordenadas polares. Então vamos lá, pessoal. Resolvendo aqui, nós temos essa expressão aqui da superfície, certo? X quadrado mais y ao quadrado igual a 2 vezes raiz quadrada de x quadrado menos x. Então lembrando aqui, a nossa relação de transformação para coordenadas polares, nós temos aqui que x é igual a r cosseno de θ, y é igual a r seno de θ, certo? Então nós sabemos aqui, olha só, substituindo aqui, x quadrado mais y ao quadrado, eu vou ter x, r cosseno de θ, então nós vamos ter aqui r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, mais y ao quadrado, yr seno de θ, r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Isso daqui é igual, olha só, 2 vezes raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, certo? Então tudo isso daqui dentro da raiz. Nós sabemos que isso daqui, x quadrado mais y ao quadrado na raiz, vai dar exatamente r, certo? Lembra lá da equação da circunferência, x quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? Então, extraindo a raiz aqui, nós temos que raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a r. Então, aqui eu posso colocar igual a r direto, 2 vezes r. Menos x. O que é x? R cosseno de θ, certo? Então, olha só, vamos separar aqui para ficar mais claro. Veja só, colocando esse r ao quadrado aqui em evidência, eu tenho cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, sobra aqui para nós r ao quadrado igual a 2 vezes r menos r cosseno de θ, certo? Olha só,
dividindo ambos os lados por R, nós vamos ter o seguinte, R, que é igual a 2 menos cosseno de θ. Então essa aqui é a nossa superfície em coordenadas polares, tá certo? Eu tinha essa equação aqui, que é uma equação bem complicada de trabalhar, em coordenadas cartesianas, mas agora em coordenadas polares, olha só como ela simplificou, tá? E agora vamos fazer a mesma coisa para a densidade. A densidade aqui está em xy, correto? Então, ρ de xy. Em coordenadas polares vai ser um ρ de rθ, não é isso? 1 dividido, nós já não vimos aqui o que é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado? X quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, a raiz de tudo isso é o próprio r. Olha só. Então, a densidade em coordenadas polares é 1 sobre r apenas. Não só como facilitou bastante a nossa vida aqui, os nossos cálculos. Agora vamos voltar e fazer os cálculos ali no computador. Então aqui, pessoal, então nós vimos aqui que em coordenadas polares, né, utilizando a relação x cosseno de θ e y seno de θ, deixa eu alterar aqui, y seno de θ, certo? A nossa curva, olha só, essa curva aqui, que era uma curva bem esquisita, bem difícil de trabalhar em coordenadas cartesianas, virou essa curva simples aqui, ó, r igual a 2 menos cosseno de θ. É uma curva simples de trabalhar, certo? Então, essa curva aqui que nós vamos integrar agora. Então, olha só, voltando aqui para o nosso desenho um pouco. Então, nós vimos aqui, olha só. Essa curva aqui eu quero a área, né, a massa de toda essa região, então tem que integrar tudo isso daqui, certo? Então, a integral no raio, na direção radial, vai ser quanto? Vai ser sobre essa expressão aqui, correto? Por quê? Olha só, vamos fazer uma análise aqui. Vocês perceberam pela expressão ali, o raio está variando com o ângulo θ, certo? Então aqui temos a nossa expressão aqui. Então o raio, ó, ele depende do ângulo θ, ou seja, o raio é função de θ. Lembra lá na definição de coordenadas polares que eu mostrei isso daqui naquela região. Quem não lembra bem isso daqui, volta lá 2 aulas e dá uma olhada nisso daqui, tudo bem? Então o raio, ele depende do ângulo θ. Como que vai ficar isso aqui? Ó? Vamos fazer aqui. Ó. Então, se eu pego aqui para θ igual a 0, eu tenho esse raio aqui, correto? Se eu pego aqui para θ igual a π sobre 4, mais ou menos aqui, ó, acho que mais ou menos aqui, eu tenho esse raio aqui. Se eu pego θ igual a π sobre 3, 60 graus, eu tenho esse raio aqui, certo? Se eu pego um outro θ qualquer, olha só esse daqui, ó. Vamos imaginar que esse daqui é 135 graus, certo? Vamos pegar aqui, ó, θ igual a π, que é exatamente essa reta aqui. Estão vendo que à medida que eu estou alterando o valor do ângulo θ aqui, o raio também está mudando junto comigo aqui? Ó, vou pegar um outro ângulo aqui, ó. θ igual, olha só, então à medida que eu vou alterando o valor do ângulo θ, o meu raio está alterando junto, Vamos marcar esses pontos aqui, vamos dar uma olhada aqui como que vai ficar esses pontos nesse gráfico aqui. Então vejam só aqui, ó, essa tabelinha que eu montei aqui, só para nós vermos. Então quando θ for 0, temos aqui cosseno de 0 dá 1, 2 menos 1 dá 1, certo? Então esse raio aqui vale 1, ó. Quando θ for π sobre 4, que é 45 graus, mais ou menos aqui, nós vamos ter aqui 2 menos cosseno de 45, dá aproximadamente 1,29 aqui. Então tá aqui, olha só, esse raio aqui é 1,29, um pouquinho maior do que esse. Quando θ for π sobre 3, 60 graus, mais ou menos aqui, ó, eu vou ter aqui 2 menos cosseno de π sobre 3, né, que é 60 graus, dá 1,5 raio. Tá vendo que vai aumentando aqui. Π sobre 2 eu tenho 2, ó, então exatamente aqui vale 2 o raio. Depois, em 3π sobre 4, o raio vai dar 2,707, olha só, esse raio aqui.
E quando θ for igual a π, né, que é 180 graus, dá 3. Então esse raio aqui vale 3. Correto? E agora, se a gente continuar aqui, né, a gente percebe aqui que isso daqui vai diminuindo, ou seja, vai repetindo esses valores que estão aqui. Mas que fique claro para vocês que nesse exemplo aqui, isso aqui está dizendo que o raio ele está variando com o ângulo θ, correto? Então a minha integração na direção radial ela tem que acompanhar essa curva. Então o raio vai de quanto até quanto? Vai de 0 até a curva, correto? Qualquer ponto que eu esteja aqui, a minha integração ela tem que ir de 0 até a curva, correto? Para qualquer ângulo θ que eu esteja, ela vai integrar de 0 até a curva. Claro isso daqui? Então, podemos avançar? Vamos lá. Se nós já definimos, então, entendemos a curva ali, agora, olha só. A densidade. Vamos fazer a densidade aqui. Igual nós vimos na curva ali, a nossa densidade é dada por isso daqui, correto? Vamos colocar aqui. Mas em coordenadas, vamos colocar aqui agora em coordenadas polares. Em coordenadas polares, vai ser o que aqui? O ρ não vai ser função de x, vai ser função de r e θ, não é isso? Que vai ser igual aqui 1 dividido raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado é igual a r, não é isso? Então, olha só, a nossa densidade em coordenadas polares é dado por 1 dividido por r. Então, a integral da massa total será dado por essa expressão aqui. Então tá aqui, a integral de massa vai ser dado por isso daqui, ó. Integral de massa, densidade, nós acabamos de definir aqui 1 dividido por r, que multiplica r dr dθ. Esse r dr dθ é da transformação de coordenadas polares, certo? Então a densidade vezes a areazinha da região circular, r dr dθ. Vamos integrar primeiro em r. O r vai de 0 até a função que nós acabamos de ver. E o θ de 0 a 2π, não é isso? Para pegar toda aquela região ali. Essa integral aqui é fácil, r simplifica com r, não é isso? Então isso daqui vai ser exatamente igual a integral de 1dr, não é isso? Ficou fácil aqui de calcular essa integral. Vamos lá. Vamos resolver primeiro a integral em R. Então tá aqui, resolvendo a integral em R primeiro, isso daqui vai ser a integral de 1 dr, vai ser R, é isso, vai ser o próprio R. E o R variando de 0 até 2 menos cosseno de θ. Isso daqui vai dar exatamente 2 menos cosseno de θ. Então, pego esse resultado aqui que nós temos e substituímos na integral original. A integral original é essa integral da massa aqui. Então, vamos lá. Então, tá aqui, substituindo aqui, agora é só integrarmos, né? Então, essa integral aqui é extremamente fácil de resolver. A integral de uma constante vai ser a constante vezes a variável de integração, correto? A integral do cosseno vai ser... A integral do cosseno, então, é seno, não é isso? Então, aqui, menos seno de θ, correto? Então, tudo isso daqui, vamos colocar aqui, é isso no intervalo de 0 até 2 vezes π. E isso daqui vai dar o seguinte resultado. Vai ser igual a 4π. Isso. Então tá aqui. Essa é a massa do quinós. Então, ó, a massa total será m igual a 4 vezes π.
vai ser 4 vezes π quilogramas, não é? Ou, se nós quisermos fazer o cálculo aqui, ver quanto que vai dar isso daqui, é aproximadamente aqui 12,566 quilogramas, tá certo? Considerando lá que a densidade lá estava em quilos, certo? Quilos por centímetro quadrado. Então tá aí, essa é a solução desse problema, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Volta, o material vai estar disponível para vocês, volta no vídeo aqui e refaçam isso daqui, tá bom? Tentem fazer vocês sozinhos aí, depois peguem a resolução e façam novamente, tá bom? Agora vamos fazer um outro exercício aqui. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, ó, calcule a massa do sólido limitado no primeiro octante pelo cilindro. Notem aqui a equação desse cilindro agora, hein? X² mais E ao quadrado igual a 9, tá? E o plano x mais y igual a 3, sabendo que a densidade é x vezes Z. Então olha só, a equação desse cilindro aqui, x² mais E ao quadrado. Isso daqui não é uma circunferência no plano XZ, não é mais no plano XY, agora no plano XZ, correto? Significa o quê? Que esse cilindro aqui, ele sobe paralelo ao eixo Y agora, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui como que fica essa imagem aqui, olha só. Então vamos colocar aqui. Esse aqui é o nosso, ó, colocar aqui a circunferência. Então imagina aqui, ó. Esse eixo aqui agora é o eixo Z, correto? E esse eixo aqui é o eixo X. Então lá no plano XY eu tenho aquela circunferência lá de raio 3, tá bom? Nesse caso aqui é um raio R qualquer, mas temos lá raio 3, tá bom? Então, ó, se eu giro aqui, esse eixo aqui que está no meio do cilindro é o eixo Y, tá certo? Entenderam isso daqui? Então eu posso colocar a base do meu... é um cilindro, né? Ó, posso colocar a base dele em qualquer plano, posso colocar no plano XY, no plano XZ, no plano YZ, qualquer plano, tá certo? Continua sendo um cilindro. Tá? Então, olha só. Então, nesse caso aqui, o nosso plano é o plano XZ. Então, x² mais E ao quadrado é igual a 9, tá? Então, e agora eu tenho um plano aqui, ó, que limita o plano x mais y igual a 3, tá certo? Então, eu tenho aqui o eixo Z, tá? Esse eixo aqui. Aqui eu tenho o eixo Y, o eixo X, tá certo? E saindo aqui eu tenho o eixo Y, tá? O plano x mais y mais 3, como não tem o eixo Z aqui, é um plano paralelo ao eixo Z, correto? Ele não intercepta o eixo Z. Então, olha só, se eu esticar esse eixo aqui, esse eixo Y aqui até 3, o meu plano ele vai cortar aqui, ó, vai ser um plano aqui que é paralelo a esse eixo Z aqui. Então vai ser um plano aqui inclinado aqui, correto? Paralelo a Z, ele não tem inclinação nenhuma na direção de Z. Então ele nunca vai interceptar o eixo Z. Ele é paralelo ao eixo Z, correto? Então esse sólido sobe aqui na direção Y até encontrar esse plano. Até encontrar a limitação desse plano aí. Então vejam só, como esse sólido aqui ele está paralelo aqui ao eixo Y, a minha integração, para facilitar a nossa vida, ela vai ser primeiramente no eixo Y. Né? Eu vou sair aqui do plano XZ, que é Y igual a 0, e vou integrar até onde? Até onde acaba esse cilindro. E o cilindro acaba onde? Exatamente nesse plano aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou isolar o Y aqui. Mas olha só, como nós temos aqui um cilindro, nós vamos usar, obviamente, coordenadas cilíndricas, tá certo? Então, vamos lá aqui, olha só. Então, fazendo em coordenadas cilíndricas aqui, agora eu vou usar essa transformação, ó. X vai ser R cosseno de θ e ZR seno de θ. Tá? Por que eu vou usar essa transformação? Por causa da circunferência está no plano XZ.
Então eu tenho o eixo X aqui, o eixo Z aqui, correto? Então está no plano XZ e o eixo Y é o eixo paralelo aqui ao nosso cilindro, tá? Então nós vamos utilizar essa transformação aqui agora, tá? Então, ó, x igual a r cosseno de θ, z igual a r seno de θ. E como é um cilindro, é paralelo, né? O cilindro sobe paralelo ao eixo y, y é igual ao próprio y, tá? Então agora nós vamos pegar essa transformação aqui e substituir aqui no cilindro. Vamos ver como que vai ficar o nosso cilindro agora. Então, ó, substituir aqui essa relação x igual a r cosseno de θ, z igual a r seno de θ aqui nesse cilindro, né? Então isso daqui vai dar r ao quadrado igual a 9, eu tenho que r é igual a 3. Tá? Então o raio do meu cilindro vale 3, e isso daqui é perpendicular, paralelo ao eixo y. Tá? E agora também eu peguei essa relação e substituí aqui no plano. Então no plano, ó, x vale r cosseno de θ, y vale y igual a 3. Então tá aqui, ó, no lugar do x é r cosseno de θ mais y igual a 3. Isolando o y aqui, que é a nossa primeira variável de integração, eu tenho que y é igual a 3 menos r cosseno de θ. Então a nossa relação em coordenadas, a nossa limitação, né, em coordenadas cilíndricas é até 3 menos cosseno r cosseno de θ. Então o y, voltando aqui para a nossa imagem, olha só, o eixo y está aqui, certo? Aí aqui eu tenho um plano aqui que é onde esse cilindro para, não é? Onde acaba o cilindro aqui, que é a limitação superior. Então o meu y, ele sai da onde? Ele sai daqui do plano xz, né, que é y igual a 0, e vai até onde? Ele vai até esse outro plano aqui, correto? E esse outro plano aqui, em coordenadas cilíndricas, tem essa equação aqui, correto? Agora vamos substituir também a nossa densidade aqui. Vamos lá. Então tá aqui, olha só, em coordenadas cilíndricas, né, substituindo aqui x vezes z, xr cosseno de θ, zr seno de θ, r vezes r dá r ao quadrado, vai ficar r ao quadrado vezes cosseno vezes seno. Então, a nossa integral vai ficar da seguinte maneira. A integral de massa será... Então tá aqui, a nossa integral vai ficar dessa forma, ó. Densidade é tudo isso daqui, vezes r, né, dy dr dθ. Então, nossa primeira integral em y, segunda integral em r, terceira integral em θ, correto? Então, y, já mostrei aqui, né? Por que y de 0 até aquela superfície? Porque o nosso cilindro é limitado pelo plano xz aqui, que é y igual a 0, até aquela superfície, né? Ele vai subindo aqui até encontrar aquele plano. Então, y vai daqui até aqui esse plano. Inclinando aqui, R, qual que é o raio da nossa circunferência dada aqui? 3. Então, meu raio vai de 0 a 3. E o problema pede no primeiro octante. O primeiro octante é qual? Somente esse primeiro pedaço aqui, não é isso? Então, vai de 0 até π sobre 2, certo? Então, vamos voltar aqui e resolver essas integrais aqui. Vamos lá. Então, resolvendo aqui a integral em y, que é a nossa primeira integral, né, que é só a integral de dentro, eu tenho aqui, nesse caso aqui não tem y, vai ficar tudo isso aqui vezes y. De 0 até 3 menos cosseno, em 0 vai dar 0, vai ficar isso daqui vezes 3 menos cosseno. Agora eu pego esse resultado e substituo aqui na segunda integral em r. E vamos resolver essa segunda integral em r agora. Então, resolvi aqui a integral em r, certo? Então, a segunda integral dá isso daqui. Então, eu pego agora, substituo aqui e tenho somente a última integral para resolver. A nossa última integral, vamos pegar esse resultado aqui, né? Tá resolvido aqui, vamos substituir aqui. Opa, vou colocar aqui na tela para nós. Então, vamos substituir aqui na nossa última integral, que é dθ, é isso?
resolvendo essa integral aqui, nós vamos ter o seguinte. Então tá aqui, pessoal, resolvendo essa integral aqui, né? Cosseno vezes seno, que multiplica 3 menos cosseno. Essa daqui é fácil. Você multiplicar aqui dentro, aqui, você vai ter 3 cosseno vezes seno. E depois aqui você vai ter cosseno ao quadrado vezes seno. As duas integrais chama cosseno de u. Faz uma mudança de variável que essa integral aqui sai da maneira simples, tá? E aí você encontra aqui esse resultado. Substituindo de 0 a π sobre 2, temos 189 sobre 8, ou 23,625 quilos. Né? Então essa é a massa total daquela peça ali, desse cilindro aqui, né, no primeiro octante limitado lá por aquele plano, certo? Então tentem refazer isso daí, tentem refazer esse problema aqui. Se tiverem dúvida, mandem e-mail aí, entrem em contato comigo para a gente tirar as dúvidas, tudo bem? Então uma boa aula toda e bons estudos.